Olá pessoal. Eu sou o Nico, o representante virtual da anti-neoateísmo. E hoje gostaria de falar sobre possibilidade. E é para os neoateus, que duvidam que a Bíblia Sagrada tenha sido divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Acho que é importante pensar na possibilidade. Certa vez o Napoleão, que se não me engano era ateu, disse a respeito da Bíblia: ele não é um mero livro, mas é sim uma criatura vivente. Eu concordo com o Napoleão. A Bíblia Sagrada é de fato mais que um livro, e faz parte da humanidade, nos ajuda, nos une, nos divide, e até nos define. A Bíblia não é como qualquer outro livro, ela foi escrita há milhares de anos atrás, inspirada por Deus. Nós temos visto o homem ir à lua, temos visto a humanidade dar grandes passos na conquista dos mistérios mais escondidos do universo. Os homens de hoje são bem avançados em relação aos autores da Bíblia há milhares de anos atrás, que tinham conhecimentos limitados. E com seus conhecimentos limitados demais, onde talvez o maior avanço tecnológico era uma lamparina a azeite, os autores da Bíblia certamente não poderiam saber de certas coisas. Em Isaías 40, 22 está escrito: ele é o que está assentado sobre o globo terrestre. Ou em outras traduções, sobre o círculo da terra. Isaías 40, 22 nos dá uma noção de que a terra é redonda. E isto foi escrito 7 séculos antes de Cristo. E naquele tempo todos pensavam que a terra era plana, isso até o princípio do ano de 1500 depois de Cristo, quando o capitão Fernão de Magalhães navegou ao redor do mundo. Em Jó 26, 7 está escrito: e suspende a terra sobre nada. Essa foi demais. Porque ninguém imaginava que a terra pairava suspensa sobre o vazio. A ideia era até absurda. E olha que Jó é mais antigo ainda. Foi escrito há 3.500 anos atrás. Em Eclesiastes 1, 7 está escrito: todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. O autor de Eclesiastes não tinha como saber tantos detalhes sobre o ciclo de condensação e evaporação da água. O sol evapora a água do oceano, o vapor da água sobe e se transforma em nuvens. A água nas nuvens cai de volta para a terra como chuva, se ajunta formando rios, e estes correm de volta ao oceano. Isto não foi conhecido até ser descoberto por Galileu, em 1630 d.C. Não tinha como o autor de Eclesiastes saber disto, no ano 935 a.C., há cerca de 2500 antes da ciência. Sem falar que Jó 26, 8 também dá detalhes da condensação. Também em Eclesiastes 1, 6 está escrito: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Não tinha como o autor de Eclesiastes saber que os ventos viajam fazendo circuitos há tanto tempo atrás por si só. Algo que os aerologistas e os meteorologistas só descobriram muito depois. Vejam que estes homens, com o limitado conhecimento científico da época deles, milhares de anos atrás, estavam bem adiantados com relação à ciência. Veja também em Levítico 15, 13 o que está escrito: quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. Nesta passagem de Levítico, Deus nos diz que devemos lavar a carne infectada em água corrente. E a ciência não sabia disso até surgirem 2 homens chamados Pasteur e Koch, no final do ano de 1800. Todos os médicos de hospitais lavavam suas mãos em uma mesma bacia de água, dia após dia, e disseminavam os germes com muita velocidade. Isso foi até a invenção do microscópio e o surgimento da ciência da bacteriologia, onde os médicos começaram então a lavar as mãos sob água corrente. Levítico foi escrito em torno de 1490 anos antes de Cristo. A ciência ficou cerca de 3.000 anos atrasada. Graças a gente incrédula, pois bastava crer na palavra. Estava o tempo todo escrito bem ali, na Bíblia. Ainda em Levítico, agora em 17:11, está escrito:
porque a vida da carne está no sangue. Esta é a mais acurada declaração científica jamais feita a respeito do sangue. E mesmo assim, por milhares de anos, os médicos trataram as pessoas com uma prática chamada de sangria. Prática tal que no século V a.C. foi aplicada ao método científico por Hipócrates, que, se não me engano, era um ateu. Então as pessoas pensavam que doenças poderiam ser curadas através da extração de sangue. Em 1799, há mais de 200 anos atrás, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, foi, literalmente, sangrado até a morte. Os médicos sangraram o pobre George Washington 4 vezes. Da última vez tiraram mais de 1 litro de seu sangue. Eles não sabiam, mas estavam literalmente retirando a vida de George Washington quando estavam extraindo seu sangue. Pois é, minha gente. Como poderiam esses autores saberem de coisas tão à frente do seu tempo, se não fossem realmente inspirados por Deus? São perguntas que merecem respostas. Se todos crêssemos na Bíblia Sagrada, poderíamos estar mais adiantados uns 3.000 anos. Quando a Bíblia disse que a Terra era redonda, poderíamos ter começado estudos naquela época mesmo. Mas isso foi visto como absurdo. E passaram milhares de anos para descobrirem os outros fatos científicos revelados na Bíblia, que também poderiam serem estudados desde cedo. Simplesmente também não receberam atenção alguma. E muitas pessoas morreram. Já naquela época havia gente incrédula que questionavam e ignoravam a Bíblia. E hoje ainda tem. Muita coisa da Bíblia é tida como absurda. Eu creio na Bíblia Sagrada. Daqui a mais anos à frente, saberemos mais. O que já sei, para mim é suficiente. Pois quando cremos também sentimos o poder de Deus, é simplesmente inexplicável. E muda as nossas vidas. Viciados em drogas, conseguem parar de usar drogas. Inspirados pela Bíblia, muitas pessoas conseguem mudar. Nenhum outro livro é assim. Leia a Bíblia de coração aberto e de boa vontade. Leia só você e Deus, e procure uma igreja do seu gosto. Não julgue a Bíblia e também não generalize em religiões por causa de falsos profetas. Pois a própria Bíblia condena a esses também, eles podem errar. Mas a Bíblia não. Muito obrigado por assistirem, e que Deus abençoe a todos.